Olá, amigos. Vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 17 de setembro. Eu sou o Dalton Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Investe, para você aproveitar toda a parte de aprendizado e também o conteúdo aqui do canal. Em termos de análise, está aqui o radar do mercado todos os dias, análise de fechamento também todos os dias, que é essa análise. Tem análise especial, toda terça e quinta, hoje teve uma análise especial e também o radar da semana. Você pode se inscrever facilmente na parte inferior desse vídeo, tem lá um botão inscreva-se ou passando o cursor do seu mouse aqui na parte também inferior do vídeo, em cima da imagem inscreva-se. Em cima aqui da imagem inscreva-se, você passando o cursor do seu mouse vai aparecer a opção para você clicar e se inscrever no canal. Lembrando que aqui do lado também você tem um aplicativo DV Invest, que está o link de acesso ao aplicativo está na parte inferior do vídeo, disponível para iOS, para Android. Muita informação relevante lá dentro, carteira de ações e também as recomendações de swing trade. Ibovespa, alta no pregão de hoje de 0,42%, segue ali preso entre as médias vão se afunilando aqui. E seguimos dentro de um cenário de muita indefinição. Se olharmos só para os últimos movimentos, temos ainda um cenário de tendência de baixa, mas sem muita relevância. Ponto importante no pregão de hoje: o Ibov, quando veio para baixo desse patamar, retornou para cima dessa região, que era de vários testes aqui anteriores, vários testes anteriores, muitos testes, e agora testa novamente e já funciona como suporte. Só que ainda, apesar do candle aqui de bem semelhante a um martelo, para gerar alguma expectativa de subida precisa romper a máxima desse topo e principalmente esse grande candle de baixo, que foi esse candle aqui que saiu rasgando toda a região ali de suporte anterior. Ou seja, voltar o desafio importante 100,950 e depois na faixa dos 101,536. Então são dois níveis importantes de resistência. Voltando para cima dessa região traz uma expectativa um pouco melhor. Ou seja, você tem uma semana de baixa, aí você vem com a semana aqui de alta, vindo com fechamento mais aqui para cima, isso traria um aspecto mais positivo para o Ibovespa. Indo aqui agora para a parte aqui depois do Ibovespa, né, falando dos futuros, quais ativos também que eu vou abordar além do Ibovespa e também dos futuros. Esqueci de colocar aqui na tela, vou falar aqui de futuros mini índice mini dólar. Depois disso vou falar de PETR4, Vale 3, B3SA3, Qual 3, Gol 4, SUS B3, Usim 5, ABEV 3, MGLU 3, Lame 4, que foi uma solicitação feita pelo Instagram, pelo perfil meu no Instagram, @devinvest, e BBDC4 com BID4, são os ativos aí que eu vou abordar nesta análise. Quando eu falo no Instagram, aqui o perfil está aqui embaixo, @devinvest, então foi uma das solicitações lá, tanto a análise especial de hoje, que foi uma análise especial da YouTube 4, vou deixar o link aqui em cima, no card aqui para você, aparecendo aí no canto superior direito aí da sua tela. Então você tem aí a análise especial da YouTube 4, que foi uma definição entre dois ativos, foi uma definição da YouTube lá pelo Instagram. E também eu estou abrindo um espaço para votar aí com um ativo para entrar na análise de fechamento do pregão. Tudo aqui via stories lá no @devinvest pelo Instagram. Então nesse momento, vamos lá para os futuros mini índice. Mini índice nesse momento se recuperando também entre as médias, semelhante ao Ibovespa. Depois dessa sinalização aqui, o movimento ainda é de baixa. Tecnicamente, você tem candle descendente. Por mais que esse candle de alta seja um candle de recuperação, você tem ainda um candle descendente. No intraday, o que é algo positivo é que estabeleceu uma tendência de baixa e, em vez de continuar a queda até mesmo para vir fechar esse gap, dois níveis aqui de suporte, não veio para esse patamar, já se recuperou, voltou para cima, foi do gap de baixa, ficou aqui em cima, ou seja, se ficar logicamente aqui de lado ou romper para cima, abrir o próximo pregão subindo principalmente, passando a proporcionar fundo ascendente em um gráfico de 10 ou de 5 minutos para cima num patamar ali de 100,375, um cenário mais positivo para entrar na compra de fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos, principalmente fundo ascendente. Abriu caindo, veio forte aqui para baixo da média móvel de 13 períodos, um movimento um pouco mais forte. Vou jogar até no gráfico de 10 minutos. E passou a gerar topo descendente para baixo dos 99,970, ficaria mais interessado em venda. Ou seja, vem aqui para baixo, depois gera ali a sinalização de topo descendente
até aceitável aqui, mais próximo da média móvel de 3 períodos. Se for lá perto da média móvel de 3 períodos e aqui em cima desse patamar, até daria para buscar essa operação de venda. Mas o ideal é que ocorra algum movimento que represente força por parte dos vendedores e depois topo descendente mais para baixo seria interessante para venda. Mas nesse momento, uma configuração um pouco melhor para a ponta compradora, principalmente se abrir subindo o próximo pregão. No dólar, o dia de hoje apresentando uma queda de 0,12%, estabilidade, candle de baixa, superou a máxima do candle anterior, mas ainda sem força para subir. Ou seja, já tinha superado aqui e tinha vindo para baixo. Superou aqui e está voltando para baixo. Ou seja, o dólar perdeu o fundo anterior, o suporte aqui dessa mínima, que é aqui na faixa dos 5.251. Ontem fechou abaixo desse patamar, hoje permanece abaixo. Foi lá em cima, mas permanece abaixo, ou seja, mostrando ainda o seu viés de baixa, a sua tendência de baixa de curto prazo. Então isso aqui continua aí apontando um pouco mais para baixo, apesar da sinalização de fundo, que é uma sinalização mais fraca de fundo nesse momento. G60, para voltar a pensar em compra, como está dentro de um suporte, se ocorrer uma abertura para cima, daria para olhar para compra na questão de ficar indefinido aqui a tendência. Da mesma forma que já se encontra indefinida, manter uma indefinição com teto aqui e com piso aqui. Então essa seria a alternativa aí de se buscar algum tipo de operação, ou seja, pensar mais em venda na zona de resistência, gerou alguma sinalização para baixo aqui, passou a gerar topo descendente, por exemplo, um gráfico de 5 minutos, a partir do momento que chega nessa região aqui de 5.200, por volta aí dos 5.277,5, fica mais para se buscar a operação na ponta vendedora. Ou chegou aqui nesse patamar e passou a gerar fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, mais para buscar a operação na ponta compradora. Esse patamar que eu digo é 233. Abriu caindo e continuou gerando topo descendente ou pivô de baixo no gráfico de 10 ou de 5 minutos, foco maior em operação na ponta vendedora, ou seja, abriu aqui, está aqui, subindo fraco. Abriu caindo, perdendo esse patamar aqui, uma das primeiras possibilidades, buscar uma venda aí de pivô de baixo, tentando pegar um movimento até essa região aqui de suporte na casa dos 5.214,5. Então essa seria a alternativa. E lembrando, fundo ascendente para se buscar algum tipo de compra, que ainda não existe isso aqui no gráfico de 10 ou mesmo de 5 minutos. Ações. PETR4 no pregão de hoje. Temos aqui um dia forte de subida, de recuperação, né? Ação com alta de 1,93%, fechou bem, não conseguiu voltar ali para cima das médias, mas é já uma boa sinalização. A minha leitura ainda é a seguinte: você tem aqui 3 dias de baixa, a tendência é levemente aqui de baixa, já venho comentando isso nas últimas análises. Você tem 3 pregões de baixa que estabeleceu essa mínima aqui. E depois agora você tem 3 pregões de forma lateral, que é uma correção dessa queda. Então, apesar do candle de alta do pregão de hoje, eu ainda vejo que estamos dentro basicamente de 2 candles de baixa. Não superou ainda 3 candles aqui de recuperação e não conseguiu gerar ali um sinal mais forte para cima. O ponto positivo é que volta para cima pelo menos de um nível que era um patamar agora de resistência, volta a fechar acima do fundo anterior, então isso já é algo positivo. Sinalização de alta, dá para até mencionar aqui a questão do engolfo de alta. Superação da máxima desse pregão aumenta um pouco mais a chance de subida do preço desse ativo. Mas eu me interesso mais por abertura de compra em cima da PETR4 através de fundo ascendente aí no gráfico diário já para cima da média móvel de 13 períodos em termos de operação de swing trade. E logicamente de olho, um fechamento de uma semana mais aqui para cima reforça um pouco mais as chances da gente ter aqui, depois desse movimentozinho para baixo, de se ter um processo de subida, de recuperação, quem sabe até a saída de toda essa bagunça aqui dos 22,88 até um patamar de 23,50. 22,83 até 23,50. Próximo ativo, a Vale 3, no dia de hoje apresentou uma boa alta, boa recuperação, alta de 1,82%. A ação que vinha aqui, que gerou um sinal ontem negativo, perdeu essa mínima, veio aqui para baixo, volta aqui para cima, gera um sinal aí de perfuração, que é um padrão de reversão dos 500, assim como o engolfo de alta do lado da Petro, você também tem um padrão de reversão que é chamado aqui de perfuração. Ambos os padrões, tem 2 vídeos aqui no meu canal no YouTube que falam sobre esses 2 padrões. Esse sinal de alta reforça a chance de testar novamente a região de desafio principal da Vale 3, que é a região dos R$ 63,00. O lado ruim nessa possível entrada é o tamanho do stop da operação. É o único ponto mais negativo que fica, e a entrada muito dentro de 2
3, 4, 5 topos basicamente nessa faixa de preço aí dos R$63. Então muito próximo, um stop longo para uma resistência muito em cima. Então ainda fico mais interessado em Vale 3 em sinalizações de entrada já para cima da região dos R$63. Para quem está comprado de alguma forma, não é mais interessante. Depois desse grande candle de alta, assim como tinha esse grande candle de alta aqui, não voltar mais para baixo da mínima desse candle de alta aqui. Ou seja, o stop poderia ficar ali na faixa dos R$60,09. Depois aqui de Vale 3, eu anotei aqui para falar de B3SA3, que acionou nossa saída. Ou seja, ela abriu para baixo, inclusive do stop inicial que a gente tinha estabelecido. Ou seja, eu tinha reposicionado o stop aqui, mas já mencionei até dentro do aplicativo DV Invest, que está aqui do lado, que a ação estava apontando com um leilão de abertura para baixo do ponto de stop, consequentemente a operação seria encerrada logo na abertura do pregão. Então a operação foi encerrada. Essa operação da B3SA3, deixa eu só pegar aqui os resultados aqui. A operação da B3SA3 foi encerrada então, colocando aqui na tela, foi encerrada apresentando aqui uma perda de 4,35%, isso na operação do capital que você colocou, e uma redução de 0,57% do capital total destinado a swing trade. Outro ativo que também encerrou a posição hoje foi a Qual3, que abriu ali para baixo. A gente tinha reposicionado o stop aqui para baixo da mínima desse candle, abriu um pouco abaixo do ponto que a gente tinha estabelecido. Um stop aí parcial dessa operação, perdeu, ou seja, tentou subir aqui, gerou um topo descendente, sinal de saída dessa posição comprada. Então essa operação da Qual3 também proporcionou aqui uma perda. Essa perda da Qual3 foi de 2,69% e redução de 0,32% do capital total. Seguindo, vamos falar agora de Gol4. A gente tem uma posição aberta ainda em Gol4 que veio lá embaixo, não acionou o stop da gente que está aqui. Fechou aqui na faixa dos R$21,11, que é perto ali do nosso preço de entrada. Stop tende a subir aqui para esse patamar. A confirmação dessa alteração de stop tende a ser feita, na verdade, será feita através do aplicativo DV Invest, né, que eu já mencionei que está aqui do lado. E o link aí na parte inferior do vídeo sobre a questão do aplicativo. O que seria bom aqui para a gente, logicamente, é ela conseguir romper essas máximas aqui, ó. Isso aumentaria bastante a chance dela caminhar para o objetivo da operação. Agora, perdeu essa região aqui, vai aumentar a chance de ter uma correção um pouquinho maior no preço ou no tempo, para buscar, de repente, uma nova entrada um pouco mais abaixo, já testando até a média móvel exponencial de 13 períodos. Então, ela tem um desafio bom aqui na faixa dos R$21,99. Esse desafio aqui que ela precisa romper aí para cima. SUSB3, recomendação de compra na SUSB3, a ação que está basicamente, o que mais motiva a entrada é a sinalização de fundo ascendente no semanal. Movimento forte para cima, recuo do preço, gerou ali um fundo ascendente e aí veio um candle muito grande para cima. Só que ela voltou aqui para baixo, gera ali um sinal como se fosse um pivôzinho de alta dentro do gráfico diário, que traz a possibilidade de entrada. Então recomendei a compra nesse papel, trabalhando com stop abaixo da mínima aqui desse candle, porque depois que ela faz isso aqui, rompe isso aqui para cima, aí vem aqui um pregão e volta para baixo desse patamar, descaracteriza a expectativa de subida do preço do papel, pelo menos em termos de swing trade, em termos de curto prazo. Então, os dados dessa entrada, vou passar aqui, entrada da SUSB3 por volta dos R$ 49,18, stop da operação na casa dos R$ 47,01, risco de 4,41%, objetivo em 53,52%, carteira alocando ali 11% do capital total. Depois disso, vamos falar então aqui de Usim5, Usiminas. Pregão de hoje, alta de 5,15%. A ação conseguiu romper essas máximas aqui. Qual a primeira alternativa de entrada? Uma compra pelo gráfico, somente pelo gráfico diário, de rompimento dessa máxima ali de um pivô de alta, de uma saída ali de um triângulo, vamos dizer assim, ascendente, levemente ascendente, quase que um triângulo simétrico, rompeu aqui para cima, que traz a expectativa de se ter algo mais para cima. Só que olhando para o gráfico semanal, tem um afastamento razoavelmente grande do preço para a média, e quando tem um afastamento razoavelmente grande do preço para a média ali acima na faixa de uns 2, dá para perceber que quando está desse jeito, olhando aqui para cá, ó,
É um momento de sobrevenda que o preço termina corrigindo, voltando ali para próximo da média. Aqui foi um momento de sobrecompra que o preço terminou corrigindo, voltando para próximo da média. Aqui foi um momento de sobrevenda que o preço veio até um tiquinho mais para baixo, mas entrou no processo de correção e voltou ali para a média. E aqui já está no processo bem lá em cima, ou seja, bem acima dessa região desses dois pontos, o que pode trazer algum tipo de correção. Então, qualquer que seja a entrada na Uzi Minas, o stop primeiramente ficaria aqui e eu ficaria atento na questão de ter pelo menos mais uns 2 pregões para alterar o stop da operação para a mínima desses candles. Então, a operação um pouquinho mais apertada no sentido de, se for para comprar esse candle com stop aqui, se lá já em cima, o que isso submete? Que vai cair? Não. Submete que a relação risco-retorno, ou seja, a chance de ter algo realmente muito mais relevante ainda para cima é mais baixa. E, consequentemente, aumenta o risco um pouco mais da operação, o stop fica um pouco mais, vamos dizer assim, mal definido, mal protegido. Então, nesse caso aqui, quem está comprado, stop primeiramente aqui na casa dos R$10,70 ou R$10,69. Aguardaria mais 2 pregões, sexta, segunda-feira, para poder fazer um novo reposicionamento de stop da operação. Lógico, se tiver um pregão aqui que já faz um falso rompimento, vem um fechamento aqui para baixo dessa região, fecha aqui um candle aqui de baixo, já voltando ali, fazendo falso rompimento, fechando para baixo de tudo isso aqui, principalmente da região de suporte, que agora está em 11,23, seria o sinal um pouco mais negativo para essa ação e para a operação de swing trade. Depois da Uzi Minas, vamos falar aqui de Ambev, que teve um pregão também muito bom, a alta de 4,78%, e a Ambev, consequentemente, ela consegue voltar para cima dessas máximas aqui, que era um fundo anterior, um patamar de suporte que virou aqui uma resistência, mudança de polaridade, aqui de novo também resistência, e agora ela consegue voltar para cima, só que ainda entre as médias. O que seria interessante acontecer para compra nesse papel? Até comentado já dentro do Instagram, né, pelos stories. O retorno do preço, até desenhei isso aqui lá, de gerar sinalizações de alta acima já da região dos R$13, fundo ascendente. Então, para quem está comprado de alguma forma, aqui já seria o ponto mais do que bem definido de stop dessa operação lá na casa dos R$12,39. Pois vai subindo mais aqui uns 2 candles, já dá para começar a pensar em reposicionar stop a cada nova mínima ascendente. Qual o próximo desafio em termos de resistência? Depois desse bom fechamento para cima da região dos 13,09. Tem os 13,18, que é aqui ainda um patamar de resistência. Depois disso, essa região de topo aqui, que começa lá na casa dos R$13,48 e vai até R$13,65. Então, são as próximas resistências da Ambev. Magazine Luiza, MGLU3, terminou o pregão de hoje caindo 2,32%. E nesse momento a ação está dentro do quê? Dentro de um cenário um pouco mais de indefinição, mas com viés de baixa. Por quê? Porque no gráfico semanal ela perdeu a mínima ali de uma semana anterior, ela aumentou a chance de se fazer uma correção ou no tempo, que é um movimento lateral, que por enquanto está desse jeito, ou mesmo no preço, indo lá buscar a média móvel de 3 períodos, vindo até um pouco mais para baixo. Mas diminuiu a expectativa de subida, ou seja, ela gerou uma sinalização que diminui a expectativa de subida e, consequentemente, aumenta o risco de compra aqui pelo gráfico diário. Então, dentro desse contexto que ela tem, dá para ver aqui esse processo de indefinição e agora um viés um pouquinho maior para baixo, porque perdeu essa mínima aqui, gerando ali um pivôzinho de baixa. Enfim, a perda da mínima do pregão de hoje, localizado em 86,66, aumenta um pouco mais ainda a chance, a expectativa de poder vir um pouco mais para baixo. Suporte aqui na casa de R$ 83,47, um pouco mais abaixo a gente pode falar no suporte em R$ 81,65, seguido de R$ 80, número redondo. Lame 4, que foi uma escolha no pregão de hoje pelo Instagram. Quem está lá no Instagram selecionou aí a Lame 4, pelo menos foi o número maior de votos para a Lame 4. Tinha BTOW3 e Lame 4, a seleção foi a Lame 4. Nesse momento, o Lame 4 também dentro de um cenário mais baixista, de curto prazo. Se eu pegar os movimentos mais amplos, a gente dá para ver isso aqui. Ó. Daria para traçar outros movimentos, mas pegando os movimentos mais amplos. Então a gente tem um cenário mais negativo que torna um pouco mais positivo se essa ação voltar para cima disso aqui. Dá um zoom menos para ficar um pouco mais claro o que eu quero mostrar. Isso aqui, ó. Olha essa região que era um topo anterior, um fundo, e aqui funcionando como patamar de resistência. Então se ela voltar para cima dessa região e
compradores permanecerem gerando sinalizações de alta aqui em cima dessa região que seria um suporte agora, lá por volta dos 31,26, 31,15, ficaria um pouco melhor para se buscar essa operação de compra. Nesse momento ainda o viés é um pouco maior de baixa. Se olhar para o gráfico semanal, até colocando o gráfico mensal aqui, ó, dá para ver que a ação está dentro de um movimento de baixa. Ela teve vários meses subindo, 2 meses por conta da crise muito forte para baixo, se recuperou forte, 4 meses subindo e agora 2 meses caindo. Então ela está no processo de correção que está voltando para pontos importantes. Primeiramente, 29,40, já é um ponto de suporte, e o mais relevante ainda lá na faixa dos R$ 27,55, essa região aqui assim, ó, junto aqui com a média móvel 3 períodos. Ou seja, se ocorrer algo assim, ó, ficará muito interessante para compra de prazo maior a Lame 4. No gráfico diário, não vejo alternativa de compra ainda, a não ser que ela volte para cima dessa região aqui, que eu já mencionei a faixa de preço. Abriu com gap de baixa hoje e aí tem um suporte ali na frente na faixa dos 29,49, o primeiro nível de suporte para esse papel. Lembrando que pelo gráfico semanal, o outro nível de suporte mais por volta dos 28,60, 28,90. BBDC4, Bradescão, terminou o dia de hoje apresentando aqui uma alta de 0,24%, mas está dentro de um viés de baixa. Cai forte e lateraliza em cima do suporte, ou seja, bateu no suporte, não era já para ter subido? Gerou até um candle ali de martelo aqui, ó, e não andou para cima. Então, nesse momento ainda fica uma chance um pouco maior de cair. Ou seja, já falei até da YouTube 4 hoje na análise especial. Depois você pode assistir essa análise especial. Já deixei o link aqui, o card aqui. Você clicar no izinho aqui, ó, em cima, também vai aparecer aí o card aí da análise especial de YouTube 4 no dia de hoje. Então, o papel está com essa expectativa aqui de queda, gerou um engolfo de alta no pregão de hoje. Compraria essa superação de máxima? Não, pode até subir, mas eu não compraria ainda essa superação de máxima. Eu ficaria mais interessado em compra nessa ação se gerar sinal de alta aqui em cima desse nível, né? Esse é um nível grande de desafio. Região ali na faixa dos 21,50, arredondando. E outro desafio, os níveis de desafio desse papel aqui, 21,50 e outro nível de desafio lá na casa dos 22,17. Então, zona de resistência importante, que ainda eu me interessaria um pouco mais por entrada de fundo ascendente acima de algum nível de suporte, pelo que tem ali no gráfico semanal até em termos de topo descendente. BID4, dia de hoje, queda de 2,14%. O ativo segue entre as médias, ruim operacionalmente em termos de curto prazo, porque também operacionalmente, não só pelas médias, mas também por isso aqui, ó. Tendência de alta de topos e fundos, vem aqui, perde a mínima dos fundos anteriores, isso representa força por parte dos compradores, por parte dos vendedores. Na hora de subir, está fraco para subir, então isso aumenta a chance de ter algo mais para baixo. E falando em algo mais para baixo, tem um suporte imediato em 19,20, depois em 18,52. Gráfico semanal dentro de um processo de correção, que essa faixa de preço aqui, desde o patamar lá dos 19,27 até um patamar ali em torno de 18,52, é uma faixa de preço interessante para quê? Ela vem, cai aqui um pouco mais 1 ou 2 semanas e depois gera um sinal de alta. Isso chamaria atenção para uma compra de position trade nesta ação. Mas nesse momento, para swing trade, que ela escorregasse um pouco mais para cá, estabelecendo até um pivôzinho de baixo e na sequência gerasse algum sinal um pouco mais relevante para cima. Mas por enquanto não vejo entrada na compra aí de curto prazo em cima de BID4. Então é isso, amigos, muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha nessa videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão.